Olá, estudantes do 7º ano, tudo bem? Sou a professora Marita e estou aqui para uma aula de matemática. Vamos ver o que a gente vai ver na aula de hoje? Nós vamos relembrar sólidos geométricos. A gente sabe o que é figura plana e hoje a gente vai relembrar o que são sólidos geométricos. E vai rever alguns elementos desses sólidos geométricos, tudo bem? Qual que é a diferença entre figura plana e figura espacial? Como dar o nome às figuras planas? O que são sólidos geométricos? Figura plana, sólido geométrico. Vamos ver o que é? Olha lá, figura plana e sólido geométrico. A figura plana, ela é plana, ela possui duas dimensões, certo? O sólido geométrico é aquele que é em 3D, ou seja, tem a terceira dimensão. Vamos organizar isso daqui. Antes da gente organizar, vamos ver como é que a gente chama os sólidos geométricos. Sólidos geométricos não, professora, a gente está falando de figuras planas. Qual que é a nomenclatura das figuras planas? Triângulo, 3 lados. Quadrado, 4 lados. No caso, é um quadrilátero. Quadrilátero tem 4 lados. Como esses lados aqui são iguais, né, tem a mesma medida, quadrilátero. Pentágono, 5 lados. Hexágono, 6 lados. Heptágono, 7 lados. Octógono, 8 lados. Eneágono, 9 lados. Decágono, 10 lados. Decágono, 11 lados. E dodecágono, 12 lados. E os demais, professora? Polígono de 13 lados. Polígono de 14 lados, certo? Então, o nome dos meus quadriláteros, das minhas figuras geométricas planas, vai depender da quantidade de lados, certo? A professora vai dar um tempo para vocês copiarem, lembrando que o de 4 lados vocês vão corrigir aqui como quadrilátero, tá? Porque não é só o quadrado que tem 4 lados. Já voltamos. Copiaram? Tá bom. Copiaram e corrigiram? Lembrando que aqui, ó. Porque, por exemplo, o retângulo é um quadrilátero, tem 4 lados. O trapézio, o paralelogramo. Então, quando tem 4 lados, é chamado de quadrilátero. Lembraram de corrigir isso daí na hora de copiar? Muito bem. E os sólidos geométricos? O sólido geométrico é uma figura tridimensional, porque ele possui 3 dimensões, ó. Ele possui comprimento, largura e altura. Com isso, a prof vai dar um tempo para vocês copiarem, bem organizadinho aí no caderno de vocês. Copiaram, organizaram aí no caderno de vocês? Muito bem.
Mas os sólidos geométricos, eles podem ser divididos em poliedros ou corpos redondos. Vamos ver o que são os poliedros. Poliedros são sólidos geométricos cuja superfície é formada apenas por polígonos. Então, olha aqui, eu tenho alguns exemplos de poliedros, tá vendo? Ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, eu tenho um hexágono. Então, tenho hexágonos formando essas faces. Aqui eu tenho triângulos formando essas faces, certo? Então, são chamados de poliedros quando a superfície, ou seja, as faces em volta desse sólido geométrico, são polígonos, tudo bem? Tempo bem rapidinho aí para vocês copiarem e a gente já volta. Estão copiando, bem organizado aí no caderno de vocês? E o que são corpos redondos? São sólidos geométricos cuja superfície apresenta pelo menos uma parte de forma arredondada. Olha o cone. O que acontece com o cone? A base do cone é como se fosse um círculo. Olha a esfera, é toda arredondada. E o cilindro? Eu tenho as duas bases, né? Tanto a superior quanto a inferior, também como se fosse círculo. Então, corpos redondos, ele tem pelo menos uma superfície arredondada. Tempo para copiar no caderno de vocês. Muito bem. Continuando aqui então. Poliedros, a palavra poliedros vem assim, ó. Esse prefixo poli significa muitos e edros significa faces. Então são faces planas. Então poliedros são muitas faces planas. Olha o que a gente tem de exemplo aqui. O bloco retangular, o cubo, a pirâmide, certo? Então esses são os poliedros. Mas e aí? Como é que a gente pode classificar os poliedros? Os poliedros são subdivididos em dois outros grupos. Bom, então já vamos organizar. Sólido geométrico podem ser poliedros ou corpos redondos. Dentro do poliedros, eles podem ser prismas e pirâmides. Qual que é a diferença? Olha aqui, aqui eu tenho um prisma e aqui eu tenho uma pirâmide, certo? Observa bem que já a gente vai fazer cada uma dessas características. Copie esse slide aí no caderno de vocês que a gente volta rapidinho.
E aí, anotaram? Muito bem. Então, vendo que a gente está classificando os sólidos geométricos? Vamos ver aqui, ó. Olha esse praticando. Esse praticando me dá um exemplo. Aqui eu tenho um prisma triangular. Por quê? A base dele é um triângulo. Aqui eu tenho um prisma pentagonal, porque a base dele é um pentágono. Como será que eu dou o nome para esse prisma? E para esta pirâmide? Como é que será que vem o nome? Tempo para vocês pensarem um pouquinho. Muito bem. Seguindo a ideia do exemplo, aqui eu tenho um prisma, a minha base eu tenho um retângulo. Então, eu posso dizer que esse daqui é um prisma de base retangular, ou seja, um prisma retangular. E esse daqui é uma pirâmide, mas a base dessa pirâmide é um pentágono. Então, eu tenho uma pirâmide pentagonal. Vamos ver? Olha lá, prisma retangular e pirâmide pentagonal. Tudo bem? Mas, professora, qual que é a diferença entre prisma e pirâmide? Vamos ver? Vamos lá. Qual é a característica das pirâmides? Bom, as pirâmides têm esse biquinho assim, sabe? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma base, que é uma figura geométrica plana, certo? E aí é puxado esse bico, ou seja, ela tem uma única base. E as suas faces, que são chamadas de faces laterais, elas são o quê? São triangulares, certo? E são triangulares porque elas têm um vértice aqui em comum, tudo bem? Então, essas são as principais características da pirâmide. Tempo para vocês copiarem. Muito bem. Já vimos os elementos da pirâmide, né? As características da pirâmide. E quais são as características do prisma? Bom, a característica do prisma é que ele tem faces laterais são retangulares, ou seja, são quadriláteros, certo? Mas eu tenho duas faces que são poligonais. Então, olha lá, pirâmide, uma base, certo? Prisma, eu tenho duas bases. Então, um tempo para vocês copiarem as características do prisma.
Muito bem. Organizado o registro, vamos praticar? Olha lá, observe o prisma a seguir. Então, eu tenho, o que eu tenho de características nesse prisma? Observando esse prisma, eu pergunto, qual polígono forma suas faces laterais? O que são as faces laterais? São o que estão aqui no contorno, não são as bases. É um quadrado? É um retângulo, um triângulo ou um paralelepípedo? Tempo para vocês. Muito bem. Vamos corrigir? Me parece que é um retângulo. Olha lá, ó. Eu tenho, ele não é um quadrado porque as medidas dos lados não estão congruentes, né? Não são iguais. Então, não pode ser um quadrado. Não pode ser um triângulo porque não tem aqui 3 lados, ele tem 4 lados. E não pode ser um paralelepípedo porque o paralelepípedo é um sólido geométrico, certo? Então, só me sobrou o retângulo. Vamos praticar um pouco mais? Olha lá, quantas faces tem o prisma abaixo? 3 faces, 6 faces, 8 faces ou 10 faces? Tempo para vocês. Muito bem. Se eu considerar só as faces laterais, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas as bases também não deixam de ser faces. Então, eu também preciso considerar como face as 2 bases. 6 com mais 2, 8. Vamos olhar aqui, ó. 6 faces laterais, mais a base inferior e a base superior. Então, a resposta certa, letra C, 8. Beleza? Tudo bem? Bem tranquilo? Então, o que a gente já viu? Que as bases também são faces, dos prismas, né? Também são faces. E que a diferença entre prisma e pirâmide, que as faces laterais dos prismas são retangulares e das pirâmides triangulares. Vamos mais um pouco? Vamos ver aqui. Então, o que a gente tem de elementos de um poliedro? Num poliedro, independente de ser pirâmide ou prisma, a gente tem o quê? Alguns elementos que são importantes. A gente tem os vértices, que são o quê? O encontro dos segmentos que são chamados de aresta. Então, quando eu tenho 2 faces se encontrando, eu tenho uma aresta. O encontro dessas arestas, essa aresta com essa aresta, forma quem? Os meus vértices. Ah, professor, então eu posso dizer que o vértice são as pontinhas?
Pode. Posso dizer que as arestas é o ladinho assim? A linhazinha que forma o lado? Sim, também posso. E as faces? As faces é o que a gente tem de polígonos, né, ou de figuras geométricas planas que fecham esse poliedro, tudo bem? Então, a gente tem esses elementos. Já que a gente descobriu esses elementos, vamos para o praticando. Quantos vértices tem o prisma? Lembra? Vértice é o quê? É a pontinha. Tem 12 vértices, 6 vértices, 11 vértices ou 10 vértices? Tempo para vocês. E aí, era só contar, né? Vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se tem 6 aqui, vou ter 6 aqui embaixo. Então, eu vou ter 12 vértices, porque é a pontinha. Olha lá, fazendo a contagem, eu vou ter o quê? Resposta certa, letra A, 12 vértices. Então, o que a gente viu na aula de hoje? Vamos resumir o que a gente já viu? Bom, nós vimos que os sólidos geométricos podem ser classificados em poliedros ou corpos redondos, não é isso? Os poliedros podem ser classificados em prismas ou pirâmides. O que diferencia um do outro? Poliedros, as faces, ou seja, o que forma o poliedro são figuras geométricas planas. O que formam os corpos redondos, uma característica dos corpos redondos é que pelo menos uma das faces são arredondadas. Lembra do cubo, da esfera, do cilindro? Muito bem. O que diferencia prisma de pirâmide? Prisma tem duas faces que são chamadas de bases e as faces laterais, que são figuras geométricas planas, e as faces laterais são retangulares, certo? E a pirâmide? Tem uma base, que é uma figura geométrica plana, e as suas faces laterais são triangulares e se encontram num único vértice. Essa é a diferença entre os sólidos geométricos que a gente viu na aula de hoje, certo? E a gente viu os elementos. Quais elementos? Aresta, vértice e face, certo? Vértice é a pontinha, aresta é o encontro de duas faces e face são as figuras que formam esse poliedro. Tudo bem? Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje e um beijo bem grande da prof. Até a próxima!